Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 1. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Os seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus, e o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Amém? Vamos repetir essa última parte do último versículo. Diga assim comigo: e andava em comunhão com Deus. Amém, queridos? Então hoje nós vamos compartilhar aqui uma mensagem que tem como tema Noé, um homem que andava em comunhão com Deus. Nós vamos falar sobre esse homem de Deus que foi um dos seres humanos que viveu uma intimidade com o Senhor. E nós vamos aprender muito no culto de hoje. Vocês sabem, nós temos recebido a palavra que o ano de 2026 será o ano de maior intimidade com Deus, o Pai, com Jesus, o Filho e com o Espírito Santo. E hoje nós vamos então meditar na história de Noé, que foi um homem que andou em comunhão com Deus, um homem que teve intimidade com o Senhor. E todos nós, de alguma maneira, devemos ser gratos a Noé, porque se nós estamos vivos hoje, é graças a Deus, lógico, em primeiro lugar, mas é graças a Noé de alguma maneira também, porque desde a criação até os dias de Noé, vocês acompanharam aqui a leitura, as coisas ficaram feias sobre a face da terra. O pecado, a maldade, a iniquidade se multiplicou tanto que Deus resolveu destruir os seres humanos que Ele criou. Mas nós lemos que Noé, ele encontrou favor diante do Senhor. Ele era o único justo sobre a face da terra. Então você sabe, Deus, ele destruiu a terra que criou através do dilúvio, e ele preservou somente Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras, junto com alguns animais que entraram com eles na arca. Então, de alguma forma, todos nós somos descendentes de Adão e descendentes também de Noé. Se nós voltarmos a nossa genealogia, nós vamos chegar em algum momento em Noé. Você sabia disso ou não? Aí você pode pensar assim: pastor, sério? Eu achei que nós fôssemos resultados da evolução de uma sopa primitiva, frutos de uma explosão cósmica. Eu pensava que eu era, sei lá, um macaco evoluído, né? Então eu quero convidar você que pensa assim, que venha na SBINJ, né? Na Escola Bíblica Nova Jerusalém, e nós vamos falar mais sobre esse assunto, né? E nós vamos refutar aí essa teoria chamada evolucionismo. Inclusive aconselho que você leia um livro de um cientista e químico chamado Marcus Eberlin. Esse livro é intitulado Fomos Planejados, onde ele refuta cientificamente e quimicamente a ideia evolucionista
e prova que nós fomos planejados. Não tem como você ser resultado de uma seleção natural, né, de uma evolução aleatória, não planejada, né? Então é só você pensar de uma maneira um pouquinho racional e você vai ver que isso é impossível, né? Se eu pegar esse copo aqui, eu vou ver que esse copo foi planejado, foi fabricado por uma mente inteligente. Agora pega o teu corpo, né? O teu corpo é uma máquina impressionante, que funciona de uma maneira assim, espetacular, né? Então acreditar que isso é processo de uma evolução aleatória, né? Sem nenhuma mente inteligente por trás, é um grande absurdo na verdade, né? Mas voltando aqui ao texto, essa aqui é uma passagem muito interessante, que gera inclusive muitas dúvidas, né? Pastor, quem eram os filhos de Deus que tiveram relação com as filhas dos homens, né? Então também eu aconselho você vir na esbinge, porque esse é um assunto assim bem interessante, e nós trazemos aí algumas teorias, mas eu já quero abrir um parênteses aqui para vocês. Existem pessoas que acreditam que esses filhos de Deus aqui eram anjos caídos, tá? Então, quando a Bíblia fala de filhos de Deus, muitas vezes está se referindo a anjos. Por exemplo, lá em Jó, né, os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor e Satanás estava entre eles. Os filhos de Deus ali eram anjos. Então, quando a Bíblia fala de filhos de Deus, às vezes se refere a seres angelicais. Então, muitos creem que esses filhos de Deus, que tiveram relação com as filhas dos homens, eram anjos caídos que começaram a ter essa relação com as filhas dos homens e geraram seres híbridos. Veja, os gigantes aqui, homens que mudaram a genética humana, ou seja, a partir desse momento, o homem passou a ser geneticamente modificado, tanto que era uma época de gigantes, nós acompanhamos aqui no texto. Muitos creem que foi nessa época que esses seres caídos ensinaram para os homens a metalurgia, para a fabricação de armas, ensinaram a química para a fabricação de maquiagens, enfim. E isso está relatado num livro apócrifo, que é o livro de Enoque, né? Então muitos acreditam que o livro de Enoque foi tirado da Bíblia intencionalmente para que nós não tivéssemos acesso a esse tipo de conhecimento. Então essa é uma das interpretações desse texto, né? Que esses seriam os nefilins, os seres híbridos, onde a genética humana foi modificada, e Noé era um dos poucos íntegros ainda que restava sobre a face da terra. Então Deus teve que destruir esses seres humanos que estavam modificados geneticamente para começar novamente uma raça pura. Essa é uma das interpretações. Uma outra interpretação é que os filhos de Deus eram os filhos de Sete, que era filho de Adão, que era um homem que serviu a Deus, que buscava a Deus, e era a geração de crentes daquela época. Mas os crentes, então, começaram a olhar para as mulheres do mundo, mais ou menos assim, e ver que elas eram bonitas, que elas eram atraentes, e começaram a se corromper, a se colocar em julgo desigual com essas mulheres, a se desviarem dos caminhos do Senhor, e aí toda aquela geração passou a se corromper. É uma interpretação cabível, né? Até porque anjo não tem semente, né? O Jesus mesmo ele falou que quando nós estivermos na glória, nós seremos como os anjos, e anjos não casam, não se dão em casamento. Então, anjo ele não se reproduz. Então, aí vem uma crítica à primeira doutrina. Mas, de qualquer maneira, independente se a primeira teoria está certa ou se a segunda teoria está certa, nós vemos que os seres humanos, nessa época, eles se corromperam a tal ponto que Deus ele falou, eu me arrependo de ter feito o homem. E esse arrepender aqui é um entristecer-se profundo, e Deus falou, eu vou destruir essa raça humana que eu criei. Porém, existia um homem, apenas um homem, que achou o favor do Senhor. Uma pessoa diferenciada na sua geração, uma pessoa que tinha comunhão com Deus, uma pessoa que alegrava o Senhor, uma pessoa que andava com Deus. E nós vamos falar sobre essa pessoa, sobre esse homem, e nós vamos ver quais características fizeram de Noé esse homem que andava com Deus. E a primeira coisa que eu quero destacar dessa passagem, da história de Noé, já seria aqui o primeiro ponto da mensagem, é que Deus se agrada quando o amamos acima de qualquer coisa. Posso ouvir um amém? Então repita comigo, Deus se agrada quando o amamos acima de qualquer coisa. Então por que Noé achou o favor do Senhor? Porque Noé amava o Senhor. O Senhor era a prioridade
da vida de Noé. Então vejam que mesmo em meio a uma geração corrompida, onde ninguém queria saber do Senhor, Noé andava em comunhão com Deus. Noé era íntimo do Senhor. E eis o que Deus espera de nós, um relacionamento. Essa é uma das mais espantosas verdades do universo. O Senhor Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Ele anseia por ser o nosso amigo. Ele anseia por ter relacionamento conosco. Veja só, acompanhe comigo ali no telão, João 15:15. Diz assim, Jesus está dizendo: já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, porque eu lhes disse tudo o que meu Pai me disse. Então veja que a relação de Jesus com os discípulos não era de senhor e servo. Chegou um momento que Jesus disse: agora nós somos amigos. Amigos dividem segredos, amigos têm intimidade. Agora veja Oséias capítulo 6, versículo 6, o que Deus diz. Ele diz assim, quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Então quem está falando isso é o próprio Deus. Deus está falando: eu quero que vocês me conheçam, que vocês desenvolvam intimidade comigo. Então Deus nos ama profundamente e Ele também deseja que o amemos. Ele anseia que o conheçamos, dediquemos tempo para Ele, e esse deve ser o maior objetivo da nossa vida. Então nada se compara em importância. Inclusive falamos isso, na semana passada. Jesus chamou esse amor por Deus de o primeiro mandamento. Então certa vez Jesus ele foi interrogado: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? O que Jesus respondeu? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. Então o primeiro aprendizado que nós temos aqui da história de Noé é que ele achou favor diante do Senhor. Por quê? Porque ele amava o Senhor de todo o coração. Posso ouvir um amém? Então primeira palavra de Deus para você nessa manhã: ame o Senhor de todo o teu coração. O Senhor precisa ser a prioridade na minha vida e na tua vida. Segundo aprendizado dessa história de Noé é que Noé, ele confiava completamente em Deus. E Deus, ele se alegra quando nós confiamos nele completamente. Noé confiou no Senhor, mesmo que isso não fizesse sentido. Quer ver? Olha só, Hebreus capítulo 11, versículo 7, vai falar sobre Noé. Olha só o que o autor de Hebreus diz: pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Então imagine assim, Deus chega para Noé, e diz assim: Noé, você é meu amigo, você é meu íntimo aqui, Noé. Eu quero revelar um segredo para você. Eu vou destruir toda a raça humana que eu criei. Os homens têm me entristecido, têm se desviado dos meus caminhos, então eu vou destruir toda a raça humana que eu criei. Vou enviar um dilúvio que vai matar todos aí afogados, junto com todos os animais. Mas eu tenho uma aliança com você, Noé. Então sabe o que você vai fazer, Noé? Você vai pegar madeira, tal madeira, e você vai construir uma embarcação desse tamanho, com essas medidas, com esse material certinho, E aí fala tudo detalhadamente para Noé. Noé confiou completamente em Deus. E aí você pensa: mas é fácil confiar? Nem tão, não era tão simples assim confiar em Deus. Por quê? Nós temos 3 problemas aqui na época de Noé. Talvez você não saiba. Primeiro problema: até o dilúvio não chovia sobre a face da terra. Sabia disso? Se você for ler Gênesis, Deus regava a terra com água que brotava do solo. Não existia chuva. Então Noé não sabia o que era chuva. Então ele precisava confiar que viria chuva. Inclusive a Bíblia fala que abriram-se as comportas dos céus, Então alguns segredinhos aqui que a gente fala também na esbinge, Então ele precisou confiar em Deus. Segunda coisa, Noé estava a quilômetros do oceano.
Ele não estava perto do mar. Então eu vou construir um barco longe do oceano. Mesmo assim, ele não deu desculpas, mas confiou completamente em Deus. E confiar completamente em Deus é crer que Ele sabe o que é melhor para nós. E além disso, ele não construiu essa embarcação da noite para o dia. Era ele, talvez, os seus 3 filhos ali o ajudando. Ele levou 120 anos construindo a arca, sem nenhum sinal de chuva, e ele deve ter sido criticado pelas pessoas, zombado, as pessoas deveriam chamar Noé de louco, mas ele confiou completamente em Deus. E confiar é um ato de adoração. Para desenvolver intimidade com o Senhor, nós precisamos confiar nele completamente. Não da boca para fora, mas confiar completamente no Senhor. Então, primeiro aprendizado, ame a Deus acima de todas as coisas. Segundo aprendizado, confie em Deus completamente. Posso ouvir um amém? Amém? Terceiro aprendizado, obedeça incondicionalmente. Então veja só, agora vamos para Gênesis, capítulo 6, versículo 22, a continuidade ali da história de Noé. Diz assim, ó, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Então, depois de passar as direções para Noé, de como seria o barco, o material usado, os compartimentos, como o barco deveria ser feito, revestido, enfim, Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Então, assim, eu e o pastor Adriano não combinamos, tá? Então, muita coisa que ele falou aqui, eu vou falar nesse ponto aqui também. Então, amigos de Deus, eles são o quê? Eles são obedientes. Se você observar o contexto, repetindo aqui, ó, Deus passou direções específicas para Noé, sobre a madeira que ele deveria usar, as medidas do barco, o revestimento externo, a divisão interna, a quantidade de animais exata a entrar, e ele obedeceu tudo de uma maneira íntegra, não parcialmente. Ele não obedeceu uma parte e deixou uma parte de lado. Em nenhum momento ele reclamou, é muita coisa para fazer, eu vou demorar muito tempo, né? Não, ele obedeceu a Deus de maneira exata. Então o que eu quero dizer para vocês aqui, irmãos? Que obediência parcial é desobediência. Sabia disso? Eu obedeço o que me agrada, o que não me agrada eu desobedeço. Isso é desobediência. Inclusive Jesus falou que aquele que não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha, né? Então, se Noé tivesse obedecido Deus parcialmente, ele não seria relatado como esse homem que andava com Deus. Ele não teria desenvolvido essa intimidade com Deus. Então, amigos de Deus são obedientes. Quer ver? Jesus, ele disse assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. É a continuidade daquele texto de João 15:15. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu vos chamo de amigos, porque tudo que meu pai me revelou, eu tenho revelado a você. Mas vai continuando. Jesus diz assim, vocês serão meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu mando. E esse é um dos problemas na igreja, né? Lidar com os rebeldes, né? Lidar com os obstinados, né? Que tem dificuldade de obedecer os princípios de Deus e a palavra de Deus, né? Como que você reagiria se Deus solicitasse a você algo que parece absurdo? Um grande projeto, mas algo que parece absurdo. Ia exigir o teu tempo, teus talentos, teus recursos. Você obedeceria? Eu vou orar a respeito disso. Vou orar, depois eu trago a resposta. Ou diria, não, vou obedecer integralmente como Noé. Na verdade, eu quero dizer para vocês que algumas direções de Deus a gente não vai compreender até que nós venhamos a obedecer. Por exemplo, certa vez eu estava lendo num livro intitulado Multiplicadores de Talentos, uma história que me chamou a atenção. Li há muitos anos isso, essa história me marcou. Um irmão, né, acho que se não me engano é nos Estados Unidos, ele estava na igreja dele, uma igreja grande, né, muitas pessoas, e ele estava sentado ouvindo o pastor pregar, como você está aí. De repente ele ouviu o Senhor falando com ele assim, vá até o corredor central da igreja e faça 10 flexões.
Ele olhou para um lado, olhou para o outro, falou, meu Deus. Segurou a onda, falou, não vou pagar esse mico, né? Veio a voz de novo, vá até o corredor central e faça 10 flexões. Aí ele olhou para a esposa dele, deu o sinal, ó, depois eu te explico. Levantou no meio do culto, igreja lotada, foi até o corredor central, fez 10 flexões, voltou, sentou no banco, né? O pastor deve ter achado estranho aquilo, né? Os irmãos, que esse louco aí fazer esse tipo de coisa. Acabou o culto, um homem chorando veio até ele e disse assim, eu entrei nessa igreja questionando a existência de Deus, a fidelidade de Deus, e em silêncio mesmo eu orei e falei assim, Senhor, se o Senhor existe mesmo, eu quero um sinal. Eu quero que alguém se levante aqui nessa igreja e faça 10 flexões no corredor central. Imediatamente você levantou, foi até o centro da igreja e fez 10 flexões. Então uma coisa aparentemente absurda, que ele só foi entender após fazer isso, foi uma palavra de conhecimento, Deus revelando algo no íntimo de alguém para um dos seus filhos. Então nós precisamos ser completamente obedientes. Então eu repito, obediência parcial é desobediência. Aqui eu estou falando de algo específico, mas vai para a palavra. Tem coisas tão claras na palavra que muitas vezes nós desobedecemos, como eu falei, isso eu obedeço, isso não. Tipo assim, ir à igreja tudo bem. Contribuir financeiramente, não. Né? Então, como o pastor Adriano falou aqui, né? Não, venho na igreja, mas contribuir, ser dizimista, essa parte eu deixo de lado. Né? A ler a Bíblia, tudo bem. Mas perdoar a ofensa desse irmão, não, esse irmão aí falou aquilo para mim, tenho muita raiva daquele irmão, eu não vou perdoar. Então é uma obediência parcial, não é uma obediência integral. Se nós queremos andar em íntima comunhão com o Senhor, nós precisamos confiar que o que Ele diz é a verdade e obedecer incondicionalmente. Você não vai obedecer de maneira irracional, você vai usar a tua razão, mas você vai confiar e obedecer naquilo que Deus disse. Como foi dito aqui, João capítulo 14, versículo 15, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Então, aquele que me ama, disse Jesus, obedece os meus mandamentos. Amém? Então, Noé, ele foi um homem íntimo do Senhor, por quê? Porque ele obedeceu ao Senhor incondicionalmente. Quarta coisa aqui desse texto, Deus se agrada quando damos graças continuamente. Então, olha só, a primeira atitude de Noé, pós-dilúvio, foi adorar o Senhor. Veja Gênesis capítulo 8, versículo 20, acompanha ali, ó. Diz assim a palavra, em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor, e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. Ou seja, quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é levantar um altar ao Senhor, pegar alguns dos animais que estavam com ele na arca e oferecer esses animais em adoração. O holocausto era uma oferta totalmente queimada de animal, como um ato de adoração ao Senhor. Então, quem ama a Deus está continuamente dando graças a Ele, louvando, tem prazer de estar na sua presença. É claro, devido ao sacrifício de Cristo, como nós já temos falado, nós não precisamos mais oferecer holocausto. Né? Naquela época o animal morria para que o homem não precisasse morrer. Então Deus não quer que eu me ofereça diretamente, assim, literalmente ao Senhor, então eu coloco um animal no meu lugar. E esse animal era morto e totalmente queimado, como um ato de que eu estava me rendendo ao Senhor. Hoje também nós não precisamos nos oferecer literalmente como sacrifício, porque Jesus já se ofereceu. Então nós entregamos o nosso corpo como sacrifício vivo, não como um sacrifício morto, mas nós precisamos adorar ao Senhor continuamente. Sim, não é isso que a Bíblia diz? Em todo o tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Amém? Então, dessa forma, o que nós aprendemos com Noé? Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, confiar completamente no Senhor. Terceiro, obedecer o Senhor incondicionalmente. Quarto, dar graças e louvá-lo continuamente. E finalizando, quinto ponto, Deus se agrada quando usamos as nossas habilidades. Amém? Então Deus deu habilidades a Noé e ele usou essas habilidades
para a construção da arca, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E eu quero dizer que Deus dotou cada um de nós aqui com habilidades humanas, não só com habilidades espirituais. Claro que nós recebemos também os dons espirituais, mas você tem habilidades naturais. E você glorifica a Deus quando você usa as tuas habilidades, não só espirituais, mas naturais também, para a glória de Deus, né? Quando você põe em prática aquilo que Deus te deu de melhor, isso é também uma atitude de louvor. Eu não sei quantos aqui já viram aquele filme Carruagens de Fogo, filme muito bom, antigo, mas muito bom, né, onde o corredor olímpico Eric Liddell, acho que é Eric Liddell, assim que se pronuncia, ele diz assim no filme: creio que Deus me fez para um propósito, mas Ele também me fez veloz, e quando corro, sinto que agrado a Deus. E mais tarde ele diz: desistir de correr seria desprezá-lo. Isso porque a família dele queria que ele fosse para as missões, né? E ele sabia que tinha um chamado missionário, mas ele dizia: Deus também me fez veloz, e quando eu corro eu me sinto glorificando a Deus. E ele foi competir, se tornou ali um corredor olímpico, e mais tarde, né, ele foi também para as missões, né? Então é um filme, se não me engano, baseado em história real, né? Então quando você usa as habilidades que Deus te deu, você está glorificando a Deus, porque todas as habilidades, mesmo as naturais, são espirituais também, né? Então o que nós temos são habilidades mal empregadas. Então comece a usar os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades para a glória de Deus. Na verdade, nós podemos fazer tudo para a glória de Deus. Paulo disse isso, ele disse assim: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Você vai sair daqui hoje, digamos que você vai para a tua casa, você vai fazer ali o almoço. Faça o almoço para a glória de Deus, amém? Vai fazer o cafezinho à tarde, faça o café para a glória de Deus. Vai dormir, durma para a glória de Deus. O que você tem habilidade? Sou bom em dormir, né? Né? Amo dormir. Essa habilidade pode te trazer problemas, irmãos. Mas brincadeiras à parte, né? Use tudo aquilo que Deus te deu de dom e de habilidade para a glória de Deus. E eu finalizo com um texto de Salmo 14, versículo 2. Olha só o que o Senhor diz no Salmo 14, 2. Ele diz assim: o Senhor olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Então Deus, ele está olhando para a humanidade. Foi isso que ele fez na época de Noé. Olhou para a humanidade, todo mundo corrompido. De repente, ele vê Noé. E Noé acha o favor do Senhor, porque Noé buscava o Senhor, porque Noé andava com o Senhor, porque Noé, ele temia o Senhor. Noé era uma pessoa que confiava em Deus, obedecia a Deus e adorava a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Amém, queridos? Nós vamos ter a oportunidade, então, de louvá-lo agora, dessa maneira, de todo o nosso coração. Vamos ficar de pé. Quero chamar aqui os irmãos do louvor. E enquanto nós cantamos, nós vamos estar ministrando, baseado aqui nisso que foi pregado, em nome de Jesus. Aleluias. Fecha aí os teus olhos, abra o teu coração, para receber mais do Senhor, nesse momento final do nosso culto. Para que o